Esse é o Corinthians que a torcida quer ver. Um time que briga, um time que luta, um time com garra, um time com determinação, um time que foi lá, peitou o rival e falou, olha, eu consigo te tirar da zona de conforto, olha, eu consigo ganhar de você, mesmo você sendo melhor tecnicamente. E o Corinthians conseguiu fazer isso. 2-0 para a zona do Palmeiras, tirando o rival da zona de conforto e se afastando ainda mais da zona do rebaixamento. E foi um jogo estilo Corinthians mesmo. Um jogo que começa, o Palmeiras ele vai para cima. É um Palmeiras que dava pressão ali no Corinthians e não para menos. Por mais que o Corinthians estava jogando com 3 zagueiros, o Abel no seu 4-2-3 zone consegue encaixotar a saída de bola do Corinthians, fazendo uma marcação individual 1 para 1. O Corinthians ele tinha que dar chutão, errava os passes na saída de bola. E o Palmeiras, com 8 minutos de jogo, se você falasse para qualquer torcedor que estaria aliviado por não tomar um 2-0, era lucro, tá? Porque você teve uma defesaça do Hugo nesse meio tempo e você teve um chute errado do Palmeiras no início, ali com 1 minuto de jogo, na roubada de bola ali com 1 minuto de jogo. Então você vê que é um Palmeiras que estava tentando marcar a pressão, é o Palmeiras que estava ditando o ritmo do jogo, tendo a posse de bola. E o Corinthians estava muito claro, jogando com 3 zagueiros, mas se defendendo numa linha de 5. Então o Ramon Dias ele deixa só o Memphis e o Yuri Alberto na frente, apostando no contra-ataque com o Garro puxando e com o Mateuzinho tentando dar aceleração. E foi isso que aconteceu, tá? Depois dos primeiros 15 minutos onde o Palmeiras estava dando uma bafa do caramba no Corinthians, o Corinthians ele foi tentando equilibrar e da sua forma de jogo ele conseguiu encontrar os contra-ataques. Soltando uma bola com o Yuri Alberto, fazendo a defesa do Everton, e ali já dava sinais que ia dar bom primeiro gol do Corinthians saindo no contra-ataque. Com o passe do Mateuzinho, aproveitando a jogada depois do erro do Caio Paulista, e tocando pro Garro, o Garro batendo com maestria ali no cantinho, tirando do Everton. E no segundo gol, contra-ataque puxado no segundo tempo, dado o passe para o Yuri Alberto, que foi um passe absurdo, tá? E o Everton ele fica naquela saída, olha, vou, não vou, será que eu saio, será que eu não saio? E o Yuri Alberto foi lá e acreditou e fez o segundo gol. Um Corinthians que ele teve movimentações interessantes, tá? Ele não se limitou a só ficar marcando. É um Corinthians que, apesar de ficar marcando, ele tomou pressão, principalmente na primeira etapa, tá? O Palmeiras ele estava com mais posse, ele estava com mais finalização e o Hugo fazendo uma partida absurda. Mas na segunda etapa você vê que o Palmeiras ele só teve 2 perigos. Ele teve o chute na trave ali do Gabriel Menino e ele teve o chute ali do Dudu, que foi ali no cantinho do Hugo. De resto, não aconteceu mais nada. O Corinthians ele conseguiu neutralizar o Palmeiras na segunda etapa. E aí, se tratando de atuações individuais, a gente pode ter vários jogadores aqui para poder dar os parabéns. A começar pelo Hugo. O Hugo ele fez uma partida magistral. O Hugo fez 3 defesas que salvaram o Corinthians ali no início do jogo. Outra com a cabeçada do Felipe Anderson, que tenta pegar no contrapé, ele pega. E no segundo tempo, uma defesaça contra o Rony. Então, você vê que o cara é um goleiro decisivo. Se você fizer a comparação com o Everton ele falha para muitos no segundo gol e o Hugo ele acaba decidindo. André Ramalho fez uma partida um pouco abaixo, tá? Por quê? Porque o Corinthians, por mais que ele tava com 3 zagueiros, ele sofreu pelos lados, tá? Então ele não conseguiu ir muito bem, porque o Palmeiras, principalmente na primeira etapa, ele tava conseguindo criar pelos lados. Apesar de você ter o Felipe Anderson numa noite apagada, você tinha a própria subida do Caio Paulista, você tinha o Veiga caindo um pouquinho pelo lado, pelo meio também flutuando, e você teve o Estevão. O Estevão, ele causou um alvoroço, tá? Então, ali pra cima do Félix Torres ele tem que redobrar a atenção, porque o Estevão ele conseguiu fazer um salseiro na primeira etapa. Fazendo cruzamentos, inclusive, o cruzamento para a cabeçada do Felipe Anderson foi na perna ruim dele. E você teve o Mateuzinho fazendo uma boa partida, tanto que ele deu assistência para o Rodrigo Garro. Atenção, Mateuzinho, que não fazia uma assistência para passe para gol desde o Mundial de Clubes de 2013, quando o Flamengo enfrentou o Al Hilal, ele deu passe para gol, tá? E ele não dava desde aquele momento. Martínez fez uma boa partida, Alex Santana mais ou menos, o Hugo ali mais ou menos, mas cada um fazendo a sua função tática. Você teve o Rodrigo Garro, e o Rodrigo Garro fazendo uma partida magistral. Depois de ser criticado ali no jogo contra o Racing, o Rodrigo Garro ele merece aplausos, tá? Inclusive que ele chegou a 10 gols e 10 assistências na temporada de 2024.
considerando todas as competições, tá? Ele foi o último jogador do Corinthians a alcançar esses números em um mesmo ano, né? Empatado com o Jadson. Então, o último cara que deu essa média de 10 gols e 10 assistências foi o Jadson em 2015, naquele super time que tinha o Renato Augusto no meio campo. E, continuando com os jogadores, você teve o Yuri Alberto fazendo uma partida absurda, tá? Yuri Alberto também, se você quiser nomear ele como um dos melhores da partida, você pode nomear facilmente. O Yuri Alberto, que ele chega em 2024 com 52 partidas, 25 gols, 5 assistências. E ele chega no total, né? Junto com o Rodrigo Garro também, a melhor dupla do Brasileirão. Sem dúvida nenhuma. Você pode elencar a dupla Rodrigo Garro e o Yuri Alberto, é um absurdo. O Yuri Alberto, repito, 25 gols e 5 assistências. 30 participações em gols. É bastante. É a melhor temporada dele. A temporada mais goleadora que ele no Internacional. E você tem o Memphis Depay, que apesar de não estar com ritmo de jogo, porque ele já vem cansado, porque ele vem de partidas jogando nos 90 minutos, ele fez uma boa partida ali, né? Tendo a visão, a finalização dele, é um outro tipo de jogador, tá? O Corinthians, ele vence o Clássico após 1.136 dias. Pensa, 1.136 dias sem conseguir ganhar do seu grande rival. O Corinthians não venceu o Palmeiras por 2 gols de diferença desde fevereiro de 2018, tá? Então, você vê que é um jejum muito grande, é um jejum que incomoda o torcedor corintiano, e você pega o seu maior rival e você tira ele da zona de conforto. Afinal, o Palmeiras, tendo críticas ao Palmeiras que eu vou fazer no próximo vídeo, o Palmeiras ele chega a 3 jogos seguidos tomando pelo menos 2 gols. É algo que eu já vinha falando na análise pré-jogo. O Palmeiras ele está suscetível a tomar gol. Aquela história de defesa que ninguém passa, esquece, porque tá todo mundo passando. E o Corinthians ele soube aproveitar porque tá com jogadores de qualidade. O Corinthians ele tem um time muito interessante, gente. O problema é que não tá conseguindo fazer essas peças encaixarem e durarem. O Corinthians ele cai de rendimento na segunda etapa. Hoje não. Você vê o Corinthians ele ligado, um Corinthians mordendo, um Corinthians fazendo circular a bola da sua maneira. Então, da maneira como o Corinthians estava se comportando, ele conseguia ter êxito na partida. Não é porque tem menos a bola que você foi pior que o adversário, mas sim o que você conseguiu fazer dentro da tua proposta. E a proposta do Ramon Dias era essa. E o problema maior é que o Ramon Dias ele não consegue achar soluções para isso. Então ele bate a cabeça com muita coisa. Ele tira a meia para poder botar atacante, você fica sem meia de criação. Ele tira o jogador que está indo bem do time e deixa o time sem referência. Então, quando você não tem uma comissão técnica, um técnico consiga apresentar soluções para aquilo que o jogo esteja apresentando, você acaba batendo cabeça. Mas em questão de peças, o Corinthians ele tem boas peças, principalmente comparado ao início do ano. Na verdade, nem se compara. O torcedor está muito satisfeito com agora. E agora o Corinthians, ele focando principalmente em um só campeonato, ele consegue utilizar essas peças da melhor forma. E é uma excelente resposta porque a rodada priorizou completamente o Corinthians. Devido ao não resultado do Cuiabá, do Juventude, do Atlético Paranaense, por exemplo, o Corinthians se esgarrou. Agora, ele já abre uma boa vantagem para a zona do rebaixamento e ele mostra que ele deu sinais sim de que ele não vai brigar para cair. O Corinthians, assim como o Vasco ano passado, que era treinado pelo mesmo treinador, ele conseguiu incorporar aquele espírito de luta. A única diferença é que o Vasco ele conseguia ter caixa, ter compartimento físico para conseguir aguentar até o final do jogo, ter fôlego. O Corinthians ele não tem, mas o Corinthians ele tem melhores peças que aquele Vasco. Então se ele consegue incorporar um espírito brigador, ele consegue ter técnica, consegue entender que junto com o apoio da tua torcida ele consegue escapar, para mim o Corinthians ele escapa sim do rebaixamento. O Corinthians ele tem um bom time. Do Palmeiras eu vou fazer no próximo vídeo, tá? Vou soltar ele amanhã para mostrar os erros que eu vejo do Palmeiras, porque são preocupantes. E o perigo que foi não ganhar esse clássico. Por quê? Porque agora o Palmeiras ele se desgarra do Botafogo. Ele tem a chance de se desgarrar muito grande caso o Botafogo ele vença o Vasco. Mas o Corinthians ele dá um grandíssimo salto para fugir do rebaixamento. Ele mostra que ele não pode ser brilhante tecnicamente contra o adversário mais forte, até porque o Corinthians não é mais forte que o Palmeiras. Mas ele consegue brigar, ele luta por cada palmo de chão
E ele dá uma resposta absurda, porque o torcedor ele pensava que o time ia sofrer, eu achava que o Corinthians ia sofrer, tá? Acabou sofrendo, mas não por uma vitória de 2-0. Eu achava que o Corinthians ia fazer algum gol, mas que ia tomar pelo menos um gol. Essa era a tendência, e não foi isso que aconteceu. O Corinthians ele mostra firme que não vai brigar pra cair, beleza? Quero saber o que você acha, deixa aqui nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal. Tamo junto e até a próxima. Valeu!